Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 11 ao 21. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resistiu-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se por fim, veio a apartar-se, temendo-os na circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obra da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dá-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque se tornam a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Amém. Pode sentar. Nós vemos que é um texto longo, realmente porque é uma passagem de um contexto muito amplo. Se nós não citarmos mais alguma coisa, não tem como falarmos algo que nos ensine, que a gente entenda, que saiba o significado do que Deus quer nos ensinar. Então, é um contexto amplo. Paulo, aqui usado por Deus, ele vinha defendendo o Evangelho e lutando para que os Gálatas não se entregassem ao engano dos falsos apóstolos. Veja, primeiro século. Paulo levanta-se contra aqueles que vinham desvirtuando o Evangelho. A gente chama atenção para isso, porque na igreja primitiva, meu irmão, aí as pessoas querem se chocar e não aceitar o que a gente vê aí hoje, se já existia naquela época. De um ensino, como eu disse, muito amplo, Paulo aqui cita o exemplo de como ele, nem mesmo contra Pedro, que era um dos maiorais da igreja primitiva, isso é outro ensino, que o homem de Deus, como Pedro era, no momento, ele pode falhar, ele pode desvirtuar o Evangelho. Pastor, como é que se evita? Sabe qual era o problema aqui? Sabe como se evita isso? Pedro, Tiago, eles foram tidos como os maiorais, os grandões. Com certeza as pessoas deixaram de orar e começaram a ver como homens inerrantes, que não falhavam. Pronto. Aí os homens fizeram besteira. Por isso que eu insisto tanto. Não esqueçam que o pastor Humberto é homem. Ele é falho. Ele é naturalmente pecador. Ele precisa de oração. Ele precisa do Espírito Santo de Deus. Por mais que saiam maravilhas dele, milagres, revelações, cura, tudo de bom,
ele continua sendo pecador. Ele precisa de oração. Ele precisa da igreja sustentando as mãos dele para o alto. Essa consciência que a igreja tem que ter. E Paulo aqui não foi contra ninguém não, foi contra Pedro. Ele não hesitou em ir contra este homem, este Pedro, que no momento de fraqueza havia se desviado do evangelho da verdade. Pedro, meu irmão, não estamos falando de outra pessoa não, estou falando de Pedro. Pedro foi confrontado em público, numa visita que fizera a Antioquia. Gálatas 2,11 diz, olha, quando porém Cefas veio a Antioquia, Cefas é o mesmo Pedro. Cefas era o outro nome de Pedro na Bíblia. Resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Pensou que apóstolo? Isso é como eu pegar um grande teólogo, um grande pastor, ele chegar aqui na igreja e falar uma heresia, pregar uma heresia, e eu resistir a ele face a face. Poucos no mundo fariam isso, porque é o pastor fulano de tal, é o pastor isso, é o pastor... Falou fora da Bíblia, meu irmão, não tem conversa, não tem autoridade, tem que ser confrontado. Tudo que se fala, tudo que se prega, em nome de Jesus, tem que se fundamentar no princípio, na lei, no evangelho que Jesus deixou. Eu não posso dizer que é em nome de Jesus, falando outra coisa que Jesus não deixou. Não existe esse homem com poder no mundo, para ter um poder dele. O poder, emana poder do pastor Humberto? Emana. De quem? De Jesus. Não meu. Porque eu falo baseado no que Jesus falou, não no que eu acho, mas no que eu explico na Bíblia. É muito sério o pecado de querer desvirtuar, mudar o evangelho para se atender a conveniências. Foi isso que Pedro fez. E isso, que você veja que coisa atual, que muitos pastores fazem hoje. A diferença é que hoje são poucos os Paulos, são poucos, né? Pela graça de Deus, Paulo era homem, eu posso dizer, os pastor Humberto, que obedecem um comando de Deus e repreendem, confrontam os Pedro de hoje. Então vocês que estão aspirando o episcopado, como a Bíblia diz que coisa maravilhosa é, se preparem para isso, para defender o evangelho, seja contra quem for. A Bíblia fala bem claro de como é a Santa Ceia. É com pão asmo, é pão sem fermento. Nós estávamos num público lá em São Paulo, com mais de 3.000 pessoas, com pastores de renomes e preletores internacionais, quando distribuíram a Santa Ceia com pão, com fermento, eu me levantei com a Siloé, que tinha lá, eu e mais uns 10, e fui lá para fora. Por que o senhor fez isso? Porque essa aí não representa a Santa Ceia que Jesus instituiu. Confrontei. Senhor, não, nem eu e nem a igreja que me acompanha vai comer esse pão com fermento. Porque ele não representa a santidade da carne do Cristo que morreu por mim. Ele tem a representação do pecado, porque ele tem o fermento. Meu irmão, você tem que ter coragem para fazer isso. Porque grandes figuras, preletores e grandes, estavam lá comendo pãozinho com fermento. Então o que eu fiz ali foi o que Paulo fez aqui, foi contra Pedro, não foi contra ninguém não. Agora na época, quem era Paulo para ir contra Pedro? Mas não contou conversa. Quando eu digo Pedros de hoje, se forem verdadeiros Pedros, esse Pedro também, quando eu digo os Pedros de hoje devem ser confrontados, porque se eles forem verdadeiros Pedros, e se arrependerem e se consertarem, porque o verdadeiro cristão, quando peca e é exortado, se arrepende e deixa, aí está certo. Ele era Pedro. O falso cristão, como muitos
falsos pastores de hoje, eles escutam a palavra de admoestação, vinda de Deus, se iram, ficam com ódio de Deus e do pregador. Porque quando é Pedro, o que é que Deus quer ensinar? Que o homem pode começar a idolatrar Pedro, no mínimo. Ora, vocês sabem muito bem que a Bíblia diz que Pedro passava e a sombra de Pedro curava. Sombra de Pedro o quê, rapaz? O Espírito Santo de Deus. Aí acharam que ele era... Aí Deus deixou ele ser o Pedro, o homem. E o homem fez besteira. Então não se pode. Se pastor Humberto bota a mão e ressuscita um morto, se pastor Humberto bota a mão e cura, se pastor Humberto bota a mão e liberta, não tem que olhar. O primeiro olhar não é para o pastor, é para o Deus que fez o milagre através do pastor. Pastor Humberto ressuscitando um morto e você olhando para cima, glória a Deus, o Senhor é Deus que ressuscita, porque esse homem ressuscitou agora. Depois que você vai se lembrar do pastor Humberto, obrigado porque você usou esse homem aqui. O problema é esse. Mas querem exaltar o homem, aí Deus tira toda a unção, todo o poder, tudo que é de Deus que está nele. Por isso eu tenho falado, Deus tem mandado preparar novos líderes, pessoas que vão nos substituindo, mas é o que eu tenho mais batido, pastor Júnior, pelo amor de Deus, comece falando de humildade e termine falando de humildade. Porque eles podem ser o que forem. Se eles não tiverem humildade, eles vão cair. Mas humildade mesmo. Foi lindo, foi maravilhosa a pregação. Claro que foi Deus que pregou. Não foi o pastor Humberto. Ô Senhor, recebemos maravilha. O Senhor nos abençoou. Porque o que o Senhor falou através daquele homem foi demais. Pronto. Aí ele continua usando, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Eu sou o primeiro a não receber, não quero, é de Deus, basta que eu seja usado. A graça dele me basta, eu não preciso da honra dele, da glória dele, a graça dele me basta, já é demais para mim, tudo que eu preciso é a graça dele. Gálatas 2:11, então, quando porém Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, Paulo diz aqui, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Olha aí, resistir-lhe face a face, está vendo aí? Paulo não foi falar dele por trás. Paulo, o que é que eu digo aqui? Face a face, há 4 olhos, olho no olho. Quando a mensagem e a admoestação é de Deus, ela deve ser pública, tanto para corrigir o pecador, como para evitar que outros venham cometer o mesmo pecado. E por que ele fez isso? Porque ele se tornara repreensível. Ele ficou passivo de ser repreendido, não importa quem ele fosse. Ele errou. Ele tinha que ser repreendido. E a outra autoridade que podia fazer isso era Paulo. Então você pode fazer com seu irmão, é o que a gente vem ensinando, chama teu irmão, rapaz. Olho no olho, face a face. Na reforma, lá na Alemanha, era conversa a 4 olhos. 2 olhos olhando para os outros 2 olhos. Foi o que Paulo fez com Pedro. Ele não foi atrás de conversa, chamar, olha e tal. Ele chegou lá, ei rapaz. E admoestou logo na frente de todo mundo e disse para quê? Para que os outros não façam também. Uma outra tradução que eu também gosto, diz, porque, quando ele diz assim, porque se tornara repreensível. Em outra tradução diz, porque o que fez era condenável. Ou seja, ninguém condena ninguém. A conduta das pessoas é que é condenável. Porque o que fez era condenável. Não diz assim, olha como tem que ser a iluminação de Deus, para você saber o que está dizendo. Você olha, porque o que fez era condenável, porque Pedro era condenável. Não está dizendo isso. Porque o que
Pedro fez era condenável. A atitude de Pedro, o que Pedro fez, o erro está aí. Você quer condenar o irmão? Não condene o irmão, condene a atitude dele. Ele continua sendo o homem de Deus, mas todo mundo condena o homem. Você viu como é necessário Deus iluminar? Porque uma frase, como muda todo o sentido. Ele se tornara repreensível, mas não condenado. Aí a outra tradução diz, porque o que ele fez era condenável. Ficou passivo de ser repreendido. Nos versículos seguintes, até o versículo 14, Paulo, usado por Deus, explica o motivo de sua atitude contra Pedro. Gálatas 2,12 diz assim: com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. Então, com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Paulo, ele aqui está falando sobre as refeições de comunhão, ou ágape, né, que os cristãos faziam na igreja primitiva, nas festas de amor. Ou seja, quando Pedro estava lá, no meio das autoridades, ele mantinha uma posição. Quando ele veio para o meio dos gentios, então ele se adaptou ao gentio, não de fazer o que era errado, mas fazer o que era certo. Quando chegou alguém da parte de Tiago, que vinha lá, de onde Pedro estava, aí Pedro, com medo, temendo-os da circuncisão, porque naquela época tinha alguns que queriam convencer que além de Cristo, tinha que se fazer a circuncisão. Que aí é outra briga, é outra confusão, que Paulo prova que nem a circuncisão é nada, nem a incircuncisão é nada, mas Cristo. Aí Pedro tinha um comportamento lá e outro aqui, e Paulo disse não é porque ele fosse, o fato de ser os dois comportamentos, é o fato de o que o Evangelho dizia. O sério não é ele ter duas atitudes na frente de pessoas diferentes, é ele distorcer o Evangelho. Então consistia, naquela época, cada um trazia a comida de sua casa e se reuniam em um local na igreja para se confraternizarem. Provavelmente depois havia o culto e a Santa Ceia do Senhor, isso era comum lá. Os abusos e a acepção de pessoas que estavam sendo cometidas nestas confraternizações é que foram denunciadas e condenadas por Deus. Eles se juntavam, como tem os grupinhos nas igrejas hoje. Isso naturalmente, por serem homens, eles começaram a fazer já lá naquela época. Em 1 Coríntios 11, 17 fala sobre isso. Diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Vocês estão se ajuntando na igreja, mas não é para coisa boa não, é para coisa ruim. Por quê? Porque antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. Sabe, as divisões das classes sociais. Graças a Deus não existe isso aqui, mas existia muito no começo. Existia muito. E eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Acepção de pessoas. Os grupos sociais. Os mais ricos juntos, bebendo, comendo, e outros até com fome. Você vê a igreja onde
Pedro estava cometendo certo tipo de falhas que a pior igreja de hoje comete. Pastor, por quê? Porque acharam que Pedro era Deus, que Pedro era o chefe da igreja, o que ele dissesse é como se ele fosse o Papa. Era ele e o Tiago, os maiorais, né? Em Corinto, a segregação de irmãos era com relação à riqueza. Na igreja de Corinto, os ricos se separavam dos pobres. Em Antioquia, a segregação era de caráter racial. Os judeus, os cristãos judeus, erradamente estavam se separando dos gentios que se tornavam irmãos na fé. Você vê que coisa interessante. Centenas e centenas de anos, e muitas igrejas hoje ainda cometem os mesmos pecados. A diferença de doutrina. Você se separa do irmão da fé, porque ele levanta um outro evangelho, ele quer inventar uma doutrina, e o que é mais interessante é que quem mais se afasta é aqueles que apostatam e vão para outra doutrina. A doutrina primitiva, a sã doutrina, é os que ficam os menos. Por quê? Porque ela é mais difícil de praticar. Por quê? Porque falta fé. Por quê? Porque não é difícil, é impossível. E para você praticar, você tem que ter fé. Porque é impossível para o homem, mas é possível para Deus. Eu estava conversando com uma pessoa que não tem conhecimento nenhum da Bíblia. E eu falando sobre isso, e eu fiquei maravilhado. Eu comentando, eu digo, olha, eu não sei. Ela falando, puxa vida, porque ela viu fazer a transferência, né? Aí, foi até no banco. Aí ela comentou, né? Eu disse, não, o que é de Deus eu entrego a Deus e tal, eu não recebo nada da igreja. Era assim, interessante. Olha o que foi que ela falou. Eu disse, você vê, eu não recebo, faço o que você está vendo que eu estou fazendo, e a igreja que eu estou é bem pequenininha. Onde o pastor rouba, mete a mão, faz tudo no bolso, faz tudo o que quer, é lotado. É milhares e milhares de pessoas. Uma mulher sem conhecer nada. Sabe o que ela olhou? Aqueles não querem fazer o que é necessário fazer, que é exigido na sua. Eu fiquei olhando assim, de onde foi que essa mulher tirou isso? Eles não querem fazer o que é necessário fazer e é cobrado na sua. Aí eles vão para lá que é mais fácil. Próprio Deus falando da boca daquela mulher. Porque ela não tinha sabedoria e conhecimento para fazer isso. Eu fiquei maravilhado, eu digo, é exatamente isso mesmo. Agora você falou tudo. Porque a razão é essa. Vou para lá, que lá eu dou o dinheiro e faço o que eu quero e estou perdoado pelo pastor. Esse aqui não, esse aqui é muito duro. O bicho nem dá valor a dinheiro e também não quer ver pecado. Então pronto, tem duas coisas que o povo não gosta de mim. Não dou valor a dinheiro, ninguém me compra com dinheiro. E tem pavor ao pecado. O mundo gosta de dinheiro e gosta de pecar. Não dá certo. Não dá certo. Se eu já começo logo desse jeito, fosse pelo menos uma, é dois. Aí não tem. Tem que ser pequena mesmo a igreja. Porque as condições são muito grandes, são muito fortes. A questão principal aqui é que esse tipo de gente fala de Jesus, fala com a boca, e o nega com o coração. Pois como os judeus não aceitam, não acreditam que em Cristo Jesus, aquele que pela fé receberam a graça, passaram a ser filho legítimo de Deus, portanto, todos iguais, sem distinção de raça, cultura, condição financeira e seja o que for. Isaías 29:13, o Senhor diz, este povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passam de doutrinas e ensinamentos humanos que eles só sabem repetir de cor.
Lá em Isaías, meu irmão. O profeta dizendo exatamente o que acontece hoje. Ora a mim com a boca, me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. E Deus disse que não quer nem oração, nem sacrifício, nem nada, antes do coração. Por isso que ele diz, onde tiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Teu tesouro sou eu, então o teu coração está comigo, Deus diz. Teu tesouro é a riqueza, então teu coração está lá, rapaz, não é aqui não. Aí o cara fica dizendo que o tesouro dele é uma coisa, mas o coração dele está com Deus. É mentira. Porque foi Deus que disse, onde tiver o teu tesouro, muita gente confunde, né? Onde estiver o teu coração, está o teu tesouro. Não. É onde tiver o teu tesouro, está o teu coração. Aí as pessoas no mundo estão com um tesouro na casa, na riqueza, no emprego, na mulher, na filha, no filho, e diz que com o coração está em Deus. Não, Deus diz não. Aonde tiver o teu tesouro, vai estar o teu coração. O teu tesouro está em mim? Sou eu primeiro? Ah, então o teu coração está aqui. É exatamente isso. O que os judeus e muitos outros não aceitam é que a lei separava realmente o cristão do gentio. Mas quando pela fé o gentio se achega a Cristo, ele deixa de ser gentio e passa a ser cristão, filho de Deus. Certos cristãos hoje são mais culpados do que os judeus, porque reconhecem que os irmãos pobres são cristãos, mas não os aceitam. Eles vão, é aquela história, louva, sabe, mas faz contrário do que Jesus fez, faz e ensina. Os judeus, apesar de errados, achavam que estavam cumprindo a lei que mandava separar-se dos gentios. Ou seja, o caso deles é porque não aceitam Jesus como o que desfez as muralhas entre cristãos e gentios. É claro que ele manda eu me separar. Mas do cara que ouviu a palavra, do cara que não aceitou Jesus. E os judeus não. Eles separam como as igrejas separam hoje. É meu irmão em Cristo, mas eu não quero conversa com ele. Eu levo esse aqui que é rico lá para casa, mas esse aqui que é pobre eu não levo. É acepção de pessoas. Mas esse aqui é cristão. Então ele diz uma coisa, aí ele diz que segue a Cristo, ele diz, o tesouro dele é o amigo rico. O coração dele está com essas coisas. O tesouro dele não está em Jesus. Porque quando você olha para um irmão e você vê Jesus, pronto, aí você consegue amá-lo como Jesus amou. Você consegue saber o valor que ele tem. O meu Senhor, que morreu por mim na cruz, morreu por essa vida também. Não importa que ela seja pobre, seja branca, seja negra, não importa. Mas Jesus morreu por ela. Ela tem tanto valor quanto eu. E se ela foi justificada, então vamos trabalhar agora na santificação dela. Mas eu não posso fazer a acepção dela, porque ela foi justificada tanto quanto eu. Ela apenas ainda não está santa como eu. Precisa ser trabalhada, precisa desenvolver a salvação. Gálatas 3, 7, 8 diz assim: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. É pena que a gente não pode fazer uma exegese de cada versículo, cada passagem, como eu digo, porque a gente amanheceria o dia. Mas eu acho que como Deus coloca no contexto, dá para você ir ligando, entendendo que... Ele diz aqui que os da fé, que são filhos de Abraão, nós já vimos isso muitas vezes, a Bíblia inteira se confirma isso. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé, o gentio justificaria pela fé o quê? Porque ele daria fé aos gentios para crerem em Jesus e através da fé em Jesus receberem a graça da salvação. É essa equação que leva à salvação. Então, como Deus ia fazer isso, ele pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Ele chegou e deu um pré-aviso: olha, em ti serão abençoados todos os povos. Ou seja,
você será justificado pela fé. E então, aqueles que forem justificados pela fé, passarão a ser da sua linhagem. Por isso que ele diz, pois sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Indiretamente está dizendo, é que são filhos de Deus. É aquela passagem aquela mídia daquela menina falando hoje. A criança daquela não fala com tanta desenvoltura, com tanta naturalidade. Eu disse ali, está muito claro, essa é minha filha. Essa é minha filha. Ela parece que viveu comigo, ela parece que aprendeu comigo, ela parece que ouviu minhas pregações. Porque, eu digo, parece que essa menina viveu comigo a vida inteira. O que é isso aí? É o que nós falamos, Deus falou aqui no começo, a linguagem do Espírito. Ela fala a linguagem que eu falo. Ela fala a linguagem do Espírito. Então, como eu sou um em Cristo, ela também. Então, nós não mudamos, ela é uma criança. Aí eu disse ali bem claro, essas aqui, depois passei para o da família, o grupo da família. 3 responderam, Pai, em nome de Jesus, eu sou sua filha espiritual. 3, olha aí, todas receberam o que eu vi lá. Mas só 3 respondeu. Confirmação. Deus não deixa nem mentir. Porque não recebeu? Eu disse bem claro. Assim como essa menina, para o diabo não dizer que eu estava descartando todas as filhas. Então eu mandei para o grupo da família. Assim como essa criança não é minha filha carnal, mas é minha filha espiritual, as filhas carnais que forem espirituais são minhas filhas. Como essa menina é só espiritual. Aí 3 responderam, eu também sou, pela graça de Deus, sua filha espiritual. Todas disseram, amém, eu também sou. Amém, 3. Por quê? Porque é filha da fé, não é filha da carne. Não adianta eu querer. Não adianta eu ir contra Deus. Não adianta eu ir contra a Bíblia. Não adianta. É perda de tempo. Quem vai também, sabe por que aqui vai? É porque não era filho de Abraão pela fé. Era filho de Abraão pela carne. Não era irmão de Isaac, mas de Ismael. Essa é a razão. Não adianta querer ir contra a Bíblia. Não adianta. É perda de tempo. 3 confirmaram. 3. Olha. De 5, 3 confirmaram. Eu vou discutir com Deus? Ah, porque a minha filha é carnal. Não, eu não sou doido. Eu querer é uma coisa. Agora, eu questionar Deus, porque Ele não escolheu, que eu não sei ainda, porque não terminamos, né? Eu falo hoje. Hoje, se Jesus voltasse, essas duas estão no inferno, não tem conversa. Eu não tenho, quando é Bíblia, eu não tenho papa na língua, que eu tenho temor a Deus. Agora, Deus é Deus. Até lá Ele voltar, né? Da mesma forma eu falo com a mulher que eu vivi. Minha oração é, Senhor, traga. Não, minha oração não é essa. Em nome de Jesus. Só bota os pés de volta aqui, trazida pelo Senhor. Por necessidade, por amor a mim, por qualquer conveniência. O Senhor é Deus. Não deixe voltar. Essa é a minha oração. Porque no dia que botar os pés, eu disse, Deus trouxe. Eu não estou dizendo, Senhor Deus, que eu não quero. Aprenda a orar com as coisas difíceis para você. Eu não sou louco, mentiroso, hipócrita, de dizer ao Senhor, eu não quero. Senhor, não. Eu quero demais, Senhor. Mas eu sei que o Senhor é o meu Deus, não olhará primeiramente para a minha vontade. E o Senhor vai me suprir como tem me suprido das minhas necessidades. De tudo que eu necessito, o Senhor me sustentará e me dará paz e fará eu dormir como eu estou dormindo. Mas o Senhor não permitirá que volte, se não for a tua vontade. Não estou falando na minha, porque a minha vontade é total, grande 100%. Por isso que eu estou clamando, suplicando, não atenda se não for a tua. Não atenda se não for a tua, Senhor, em nome de Jesus. Essa é a minha oração.
Agora o cara vai e bota, traga de qualquer maneira, traga, eu pago o preço, ou nada, rapaz. Eu só quero aquilo, ó, que eu tiver assim, ligadinho com Deus. Aí eu quero, mas só para mim, só para o meu prazer, Deus dizendo assim, tu quis, toma aí, aí, só se eu ficar doido de hoje para amanhã. Só se Deus largar minha mão de mim de hoje para amanhã. Mas o que subiu aqui até hoje, a oração seguida até hoje foi essa. Foi ontem de noite, foi todo dia essa. Todo dia, ó, do Senhor, o coração velho quer. Em nome de Jesus, eu estou confessando. O Senhor disse que aquele que encobre não prosperará, mas o confessa e deixa alcançará. Eu não vou mentir, querer eu quero demais. Mas o que eu sei da minha vida é que eu sou um escravo. Escravo não tem querer. Escravo tem que atender à vontade do seu senhor. Se a vontade do senhor é que não venha mais nunca, em nome de Jesus, pelo poder do sangue derramado naquela cruz, nunca mais na vida retorne. Eu duvido alguém aqui amar alguém mais do que eu amo aquela mulher. Mas eu só quero, se Deus trouxer. Se Deus não trouxer, eu não quero. Se morrer, morrerei. Perdeu Satanás. Perdeu Satanás. Se pensava que ia pegar a única que podia derrubar o pastor Humberto, perdeu. Sabe por quê? Porque esse pastor Humberto não estava sustentado pela palavra dele, não. Pastor Humberto estava sustentado pela promessa de Jesus Cristo, meu Salvador. E agindo o Senhor Deus, quem impedirá? Se Deus está comigo, quem será contra mim? Quando você se convence que quer, mas clama a Deus, se não for a vontade dele, não aconteça, rapaz, você é outra pessoa. Você é outra pessoa. É isso que nós temos que aprender. É isso, Deus é o meu tesouro. Ele é o meu tesouro, o meu coração está nele. Se ele quiser me dar alguma coisa para botar no coração dele, que é dele, não é meu, aí ele me dê. Mas eu botar sem o dono mandar, boto não. Quem quiser bote, mas eu não boto. Só se ele tirar a minha mão e amanhã eu cair. Se acontecer, diga assim, Deus tirou a mão dele. E se não acontecer, você diz assim, eu não tenho dúvida que Deus está sustentando ele, porque eu duvido um caba macho para fazer isso aí. Vai não, meu amigo, vai. Vai não. Quando partiu para lá de amor, quer provar o homem, eu vou dizer uma coisa. Que eu volto a repetir. Eu dizia 99, mas 100% dos cabas que saíram daqui foi arrastado pela Jezabel. Tesouro dele não era Cristo, não. O tesouro dele era elas. Aí Jesus mostra aí onde está teu tesouro. Estava com ela, Jesus, fora. Vai-te embora. Vai para outro canto, aqui não fica não. É isso que nós temos que entender. Agora, você tem que ter fé. É claro que eu pensei que não aguentava. É claro que eu pensei que morria. Eu fui para Deus. Ele botou um bálsamo, meu irmão. Você precisa ver a paz que eu oro. Você precisa ver o sono que eu tenho. Olhe, fazia meses que eu não tinha um sono tão tranquilo. Meses. Eu tinha pesadelos todo dia. De lá para cá, eu não tive nenhum pesadelo, eu tive uma visão de demônios de madrugada, uma visão. Não foi nem pesadelo, foi visão que Deus me revelou tudo o que era. E pronto, acabou-se. Tem alguma coisa errada. No momento que era para me ter mais pesadelo, andar mais desesperado, eu estou mais calmo e tranquilo. Tempo com Deus maravilhoso. Parece que já estou no céu. Não, meu amigo. Eu não é querer entender. E nem querer que eu entenda. Que o cara fica doido e não entende. Então é pedir fé. Fé. Para que se você tiver que passar, Deus lhe sustente. Como está me sustentando. E aqueles que têm orado por mim,
Eu creio que Deus é misericordioso para atender meu clamor e lhe dar, mas em dezenas de vezes mais do que Ele tem me dado. De amor, sabe, de segurança, de paz. Porque eu oro pela sua vida. Eu digo, Senhor, em nome de Jesus, sustente esse irmão, essa irmã, esse homem, essa mulher que ora por mim, Senhor. Porque eu sei, meu Deus, que essas orações que estão me sustentando, eles não sabem o que eu estou passando sozinho aqui com o Senhor, não, Senhor. Eles não sabem, não. Abençoe, meu Deus, esses que oram por mim, Senhor, porque eu sei que eles estão segurando minhas mãos para o alto. Pode ter certeza que se ora por mim, agora você recebe oração. Porque eu clamo a Deus pela sua vida. Por isso que eu creio no fortalecimento e no crescimento da igreja. Porque vem as provas e Deus vem sustentando, e Deus vem segurando, e Deus vem manifestando e mostrando que Ele é Deus. Porque isso é milagre. Isso é milagre. No caso de Pedro e de muitos hoje, nem a própria lei impedia mais a comunhão dos cristãos com os gentios, pois o próprio Pedro tinha participado do concílio de Jerusalém, que determinou isso. Ele já tinha participado disso. Você vê como é o cara quando Deus tira a mão. Está lá em Atos 15, 20, ó, havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhe disse, irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós, para que por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Então, Pedro viu Deus conceder o Espírito Santo aos gentios, como concedeu a ele. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram, os gentios. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Aí então Paulo, Barnabé, que já tinha feito algumas viagens, foi dizendo o que Deus fez, o que Deus converteu no meio dos gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras, expôs Simão como Deus, ó, aqui de novo, Simão, Pedro, então, ó, só aqui, aí, Pedro era conhecido como Cefas, como Simão e como Pedro. Todos esses na Bíblia é Pedro. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Aí, ó. Conferem com isto as palavras dos profetas como está escrito. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se converter a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Então pronto, acabou-se. O que é que Deus mandou exigir do gentio? Isso aqui. Circuncisão? Não. Diferença entre o judeu? Não. Eles passavam a ser povo de Deus, assim como nós passamos a ser povo de Deus. O problema é que os judeus querem manter as tradições, né, as quais Cristo, por meio de sua morte, aboliu. A morte de Cristo acabou. E a humanidade hoje quer manter os laços sanguíneos. Você está vendo a relação aqui? Como judeus, é a mesma confusão, é o mesmo problema. Os judeus não aceitavam o gentio como irmãos, porque existia uma lei que dizia para ser filho de Deus era assim, 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 assim. E aquele gentio não estava enquadrado naquela lei. Presta atenção como é maravilhosa a Bíblia.
Quando Jesus veio, ele acabou com essa lei. Aí quem fosse através dele deixaria de ser gentil e passaria a ser povo de Deus. Hoje, as famílias não querem entender que se um filho de sangue, um pai, uma mãe, um irmão, uma filha, não crer, não vier para Cristo, não nascer de novo, ele não é filho de Deus. Essa é que é a confusão, o cara não quer aceitar, mas é minha irmãzinha, é minha filhinha, é meu filhinho, é minha mulherzinha, é meu maridão. Tem bom não, meu irmão. Não adianta ir contra Deus. Cristo acabou com a lei. Era irmão enquanto não tinha Cristo. Quando foi feita a nova criação, regeneração, foi gerada uma nova família. Na carne, uma pessoa que nasce aqui do vizinho, é seu irmão na carne? É não. Então, a pessoa que nasce do Espírito não é irmão de quem nasceu só da carne. Isso é uma lógica tão grande. Isso é lógico, isso é fácil de entender demais. Não é irmão, não é minha filha. Mas pastor, não foi você que gerou? Carnal, sanguínea. Cristo acabou com os laços sanguíneos. Cristo acabou com a geração natural. Cristo criou uma nova geração espiritual, uma nova família. Tudo se fez novo. As coisas velhas ficaram para trás. Você está vendo como é duro o Evangelho? O Evangelho só é aceito por aqueles que receberam a fé para aceitar. Senão o cara se levanta, chuta a cadeira e vai-se embora. Mas é essa, rapaz? Vou deixar meu irmão, deixar meu filho, deixar minha filha. Estou ficando doido não, rapaz. Pronto. Exatamente, esse é que é o problema. É a mesma situação com os gentios judeus, hoje é a carne e o espírito. Como mais importante que o sangue de Jesus que nos uniu como a verdadeira família de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, como os filhos de Abraão, são os filhos da fé. Gálatas 3,7, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Mas lá na Bíblia, você já viu a passagem, os fariseus dizendo, nós temos como Abraão um pai, carnal, vocês são da família de Ismael, filho de Agar, nós somos de outra linhagem. Ele diz aqui, os de Abraão são os filhos, que os da fé é que são filhos de Abraão. O que todos os que se dizem judeus e crentes devem saber é que a lei de ordenança foi cravada na cruz, foi abolida, e que todos os crentes ricos devem saber é que a parede de separação entre pobres e ricos foi também derrubada por Cristo. E jamais pode ser reconstruída. E os verdadeiros pastores devem pregar isso, porque esta é a verdadeira doutrina. Então é difícil você dizer que não aceita um filho como teu filho e tem que aceitar um estranho pobre, miserável como teu irmão. Não é fácil não, meu irmão. Deus dizer, isso aqui é minha filha, eu pari, ou então o homem diz, eu gerei. Tem nada a ver com você. Esse pobrezinho aqui é teu irmão. Isso é loucura para o homem. Isso é loucura. Mas está na Bíblia, né? O homem natural, aquele que nasceu da carne, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras. E não pode entendê-las, porque elas só se discernem pelo Espírito. Então, se eu não tiver no Espírito, se eu não tiver nascido no Espírito, eu não vou entender nunca. Nem vou entender e nem vou aceitar. Mas para Deus não faz diferença. Para Deus não faz diferença se você entende, se você não... Uma coisa é certa, o que você acha, o que você faça, o que você diga, você pensa, que você não entende, nada muda. No final, a separação vai haver. Não tem amor carnal, não tem morte carnal que separe
ou que una aquilo que a morte de Cristo separou. Não tem. Porque ele morreu para separar o santo do profano e para unir o que é dele. Assim como não tem nada que separe aquilo que a morte de Cristo uniu. Não depende do homem, nem do querer dele, nem do amor humano dele, não. Ele pode se enganar até o final da vida, mas no final tem a separação. Então o problema é que os judeus queriam manter as tradições às quais Cristo, por meio de sua morte, aboliu. E a humanidade de hoje quer manter os laços sanguíneos. Então a unidade da verdadeira igreja, composta de pobres e ricos, exige que, entre outras coisas, estes sentem, comam e bebam juntos. Uma novidade, pastor, isso aqui a gente faz. Você está aqui há anos, para você não tem. Vá na outra igreja. Vá para ver se você se senta junto com o rico. Vá para ver se não tem os grupinhos. Vá para ver se você não vai ser separado. Você se acostumou aqui, meu irmão. Não tem diferença, não tem acepção de pessoas. Mantendo, entretanto, as restrições impostas por Deus e que muitos que se dizem crentes insistem em descumprir. Nós estamos em pouco, eu peço aos irmãos que estejam com sono, que fiquem de pé. Para que não percam a palavra tão tremenda e tão poderosa. Tem irmão dormindo. E é espiritual. Porque dormir numa palavra dessa, só se for espiritual. Porque, eu vou dizer uma coisa, é linda demais. Se eu tivesse passado 3 noites acordado, eu estava pregando aqui do mesmo jeito. Porque a palavra me acende. A palavra é fogo em mim. Atos 15, 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Olha, a hipocrisia. O cara separa o irmãozinho, porque não é do nível social dele, mas anda com amancebado. Anda com o que tem a relação sexual ilícita. Aí vai com ele, aí é amigão dele, aí tem... Você está vendo? Deus não aceita isso. Deus nos alerta que, como homem de Deus, deve ser constante nas suas convicções de Cristo, pois Pedro vinha se relacionando normalmente com os cristãos gentios. Estava lá no meio do povo. De repente, algo aconteceu que mudou de maneira inexcusável e perigosa as suas atitudes. Chegaram na igreja certos indivíduos vindo da Judéia, lá da turma, Atos 15, 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Isso depois de Cristo, rapaz. Foi esses que vieram para pressionar Pedro. Gálatas 2, 12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios, quando porém chegaram, afastou-se. E por fim veio apartar-se temendo os da circuncisão, porque eles diziam que tinha que se circuncidar, mesmo que confessasse a Cristo. Foi aí que Pedro, pouco a pouco, foi cedendo às pressões e já tendo comunhão com os cristãos gentios, no momento de fraqueza e hipocrisia, começou a se afastar. A favor do nosso irmão Pedro, temos o fato de saber que inconstância e medo momentâneo constituía o ponto fraco de seu caráter, né? A gente já sabe das coisas de Pedro. Negou a Jesus, se arrependia e tal. Então, por isso, olha como é tremendo. Por que é bom uma observação dessa? Ele tinha essa falha no caráter dele. Então, você deve condenar as atitudes dele, não ele, porque ele era um homem de Deus. Mas ele tinha essa fraqueza. Quando ele era pressionado, ele cedia. Aí você tem que cutucar. Pastor Humberto já não tem essa fraqueza, tem outras. Para mim, quanto mais me pressionar, mais valente eu fico. É pior. Aí o diabo não vem por aí, ele tenta me pegar de outro jeito. Ele tenta me pegar na conversa, sabe? O cristão, falando palavras bíblicas, tal. Eu caía como um pato, mas eu estou ficando sabido também. Mas cada um tem uma fraqueza, meu irmão. Cada um tem. E a de Pedro era essa. Mas logo ele se arrependia,
se reconstituía e consertava, como fizeram em mais de uma ocasião quando estava com Jesus, diferente de certos falsos cristãos, fariseus, hipócritas, que mesmo exortados e admoestados, quando muitos sentem remorso e sem nenhum arrependimento, permanecem na prática dos mesmos pecados. Você está vendo como eu falo de Pedro? Toquei aqui, detonei Pedro e eu exaltei o homem de Deus. É isso que você deve fazer, separar. O homem não é o erro, ele comete o erro. Mas você não pode encobrir o erro que você está vendo o homem cometer. Porque ele é um homem assim, porque ele é um irmãozinho que eu amo, porque, rapaz, ele é tão bom, tão perfeito. Aí você vai e encobre. Não pode também. Nós não podemos esquecer a semelhança de Pedro com os pecadores. Pedro, conhecendo a verdade, pecava, mas também não podemos deixar de lembrar a grande diferença. Ele, ao ser alertado, se arrependia e deixava. Hoje as pessoas ouvem a palavra, são admoestadas, exortadas, mas permanecem na prática do pecado. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Pecar é humano e faz parte da vida do cristão, mas permanecer no pecado é que é diabólico. Aí a pessoa perguntou, pastor, isso não está na Bíblia, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Não está literal, rapaz, como vocês gostam. Mas é inerente à Bíblia. O que é que o homem faz na vida? Só faz cair. O homem não faz outra coisa. É só você separar. Homem é pecador. A única coisa que ele faz é cair. Quem é que levanta? Deus. Então, o cair é uma coisa inerente. É uma característica do homem cair. O levantar é inerente. É uma característica. É um atributo exclusivo de Deus. Então eu posso dizer, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Está na Bíblia, sem dúvida nenhuma. Confirmado em várias passagens. E o grande perigo de um pastor ou líder se desviar da verdade, é que muitos os acompanham no erro e pagam inevitavelmente um alto preço. Gálatas 2,13 diz assim, e também os demais judeus, dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Barnabé só olha Pedro, eu vou acompanhar Pedro. Aí, ó o erro. Porque o chefão, o líderzão foi no erro, vai todo mundo no erro. Tem outra tradução deste versículo que eu gosto também, que diz assim, e os demais judeus se uniram a ele em sua hipocrisia, que é mais forte. A tal ponto que até mesmo Barnabé foi levado pela sua hipocrisia. É verdade também, é um versículo correto também. É muita coragem e firmeza de Paulo reagir dessa maneira contra os principais da igreja primitiva, inclusive Barnabé. Vocês se lembram que é quem havia mais ajudado Paulo no começo do seu ministério. Você está vendo aí? Isso é um ensino. Eu não vou fazer com o meu amigo, eu não vou fazer com o meu grandão. Não tem isso, meu irmão. Em todas as áreas, quando está Cristo e a pessoa, você tem que ir para o lado de Cristo. Paulo foi contra Barnabé, o cara que deu a mão a ele, saiu ensinando a ele, ficou do lado dele. O cara que foi lá na frente para os cristãos dizer, pai, não se preocupe não, ele agora é nosso, vamos receber o homem, eu estou com ele, eu defendeu. Paulo não contou conversa. Barnabé acompanhou Pedro, Paulo meteu-lhe a chibata em Barnabé também. Por quê? Porque ficou entre ele e Cristo, meu irmão. Não tem escolha, não adianta. Então, louvado seja o nome do Senhor por Cristo Jesus, nosso Salvador, e por discípulos tão maravilhosos que Ele deixou como Paulo. Que o Senhor levante mais Paulos no dia de hoje. Sem temor. Temor somente a Deus. Sem temor de ofender o homem, para agradar a Deus. É o que nós estamos precisando hoje, é de mais Paulos, que seja cristocêntrico, homem que siga, que pratique o evangelho, agrade ou desagrade a quem quer que seja. É o que Paulo era. É como se Paulo dissesse, não quero nem saber quem é. Se desviarem do reto caminho do evangelho, eu os confrontarei na presença de todos. Gálatas 2,14. Quando, porém, vi,
que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vive como gentio e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? É porque certas coisas que Pedro não fazia quando era judeu, não era pecado, mas ele passou a fazer o que o gentio fazia, que era permitido por Deus. Aí queria obrigar que os gentios fizessem o contrário. Aí Paulo disse: rapaz, que hipocrisia é essa, rapaz? Tu sendo judeu, vive como gentio hoje, tu faz o que o gentio faz, não é pecado nem nada, e não vive mais como judeu. Por que tu obriga o gentio a viver como judeu? Querer que ele se circuncide? Conversa é essa, rapaz? Agora um Paulo dizendo para Pedro, para Barnabé, quando Paulo viu que Cefas, seguido por seus imitadores, estava se afastando do evangelho da verdade, não hesitou em confrontar diretamente o seu colega de apostolado. Seu amigo, era até mais do que ele. Paulo falou em público, em púlpito: esta é a maneira correta de se tratar os desvios do evangelho, não mentindo, difamando e atacando pelas costas, destilando ódio. Paulo não saiu atrás de falar fuxicando, jogando as pessoas contra Pedro, não. Paulo foi para o púlpito, na frente de todo mundo, chamou a atenção de Pedro. Os que pecam publicamente devem ser confrontados e repreendidos publicamente. Eu concordo com meu amigo, meu amado irmão e colega Calvino, que comentou esse versículo e disse o seguinte, falando do que Pedro tinha feito: esse exemplo nos ensina que aqueles que pecam publicamente têm de ser publicamente castigados, até onde a igreja é envolvida. O propósito é que os seus pecados, ao permanecerem impunes, não se constituam em exemplos maléficos. Porque o pecado fica impune, é um exemplo maléfico. É como faz na igreja, todo mundo faz o que quer, o cara adultera, o louvor tem adultério, não tem, aí o cara não vai adulterar. Que autoridade o pastor tem? Por isso que ele diz que tem que se tratar. E noutro lugar, Paulo estabelece essa mesma regra para ser observada no tocante aos anciãos. 1 Timóteo 5,20. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Como é que a gente faz aqui? Vem na frente, fala, não aceita fuxico. Não tem negócio de bastidores aqui, tudo é no púlpito, tudo é tratado. Por isso que você vê que a igreja é tranquila, calada, não tem tititi, não tem. Trata tudo no púlpito. Não tem informações extras oficiais. Não tem. É tratado aqui. O cara sabe, vou pecar, vai ser descoberto, sabe o que vai acontecer com ele. A maioria saiu daqui porque estava em pecado. Estava só esperando uma oportunidade para tirar o time, porque ia ser descoberto e sabia o que ia passar. Aí quando apareceu, meu irmão, 80% saiu por causa de pecado. Aproveitaram a oportunidade. Eita, agora que eu vou. Faz de conta que é por causa do que está acontecendo, não é? Engana quem, rapaz? Não engana o pastor, que é homem, vai enganar Deus. Agora, porque esse aqui, a posição que eles, os anciãos, ocupam, faz com que seu exemplo seja ainda mais nocivo. Por isso que ele falou assim com os anciãos. Era particularmente vantajoso que esta nobre causa, na qual todos tinham interesse, fosse abertamente defendida na presença de todo o povo, para que Paulo tivesse uma oportunidade de mostrar que ele não se escondia da luz do dia. Agora imagine, como não disseram, Paulo está falando dos pastores, Paulo falando de Pedro e Barnabé. Ele está ficando louco. Como dizem que o pastor Humberto fala, né? Como Paulo, eu denuncio o pecado, seja de autoridade, seja de Pedro, ou simplesmente do crente comum. Eu chamo de sepulcaiado, mercenário, ladrão, aproveitador,
a maioria desses pastores que estão aí no púlpito, mentirosos, vão queimar no fogo do inferno, vão pagar por cada ovelha de Cristo que eles estão fazendo se desviar. Pode ter raiva de mim. Agora eu duvido vir para a Bíblia, para me questionar se eu estou dizendo alguma coisa que eles não estão fazendo na Bíblia. Não vem nenhum. Porque quando eu chamo de mercenário ladrão, é porque são mercenários ladrão. No dia que um chegar aqui e disser, eu não sou ladrão, me dê suas contas. Eu tenho autorização aí pronta pela assinatura. Assine aqui, quebra aqui o seu sigilo bancário para mim, ande. Que eu vou lhe mostrar se você não é ladrão. Nenhum veio até agora. Eu sou auditor. Anda, assina aqui. Agora tu quer a minha? A minha está aberta. Meu sigilo está aberto, sigilo bancário, pode, quem quiser investigar, pode investigar. Tu é honesto? Está se doendo que eu estou chamando de ladrão, mercenário? Pois me dê autorização para mim fiscalizar suas contas. Que se tu não for ladrão, eu vou lá no púlpito dizer, pedir perdão. Até hoje não apareceu nenhum. Que eu falo, até hoje não apareceu nenhum. Ele sabe o que eu estou dizendo, ele sabe. O que as pessoas precisam saber, como Paulo sabia, e eu sei, é que só por ser autoridade não tem o direito de fazer o que quer não, meu irmão. Andar aí pecando e distorcendo o evangelho, não. Não podemos ser crente camaleão e nem crente sapo, né? Crente camaleão é que fica da cor onde está. Se chega numa igreja, estão cantarabalachuriando, ele também vai cantarabalachuriar. Se estão numa igreja, estão pulando, ele também vai pular. Se é para ir vestido até os olhos, ele vai vestido até os olhos. Esse é o camaleão, ele se transforma de acordo com... E o sapo é aquele que, em terra de sapo, de coca com ele, né? Mesma coisa. O que faz lá, ele faz. É o que está cheio por aí. Não, nós somos crentes cristãos. Nem sapo, nem camaleão. Cristãos. O verdadeiro pastor como Paulo prega, zela e defende a verdade do evangelho, exigindo da igreja em que dirige a prática desse evangelho. Tem que falar a verdade. Eu sempre me lembro de um pastor grande da igreja aqui, me chamaram para ir um enterro, ele foi pregar na frente lá, e era uma igreja rica, aí tinha católico, tinha tudo que é gente, né? Aí, o cara de pau, rapaz, aquela hora eu não aguentei não, saí. Falando, foi até diante, chegou um momento que ele disse assim, todos nós vamos para a eternidade, esse aqui foi para a eternidade, todos nós vamos. Mas ele não disse que na eternidade era um para o céu e outro para o inferno. Ele parou aí. Ele deu a entender que todo mundo ia para o céu. Já pensou? Chama-se sofisma. O cara prega que o sofisma, o sofista, ele é aquele que é pior do que surfista, que desliza nas ondas. Ele desliza no evangelho, sabe? Eu acho que é por isso que botaram o nome de sofisma, porque parece com um surfista, que fica só pegando onda no evangelho. Pô, o cara de pau veio dizer, rapaz, ele parou que todo mundo vai para a eternidade. Claro que vai. Aí eu digo, das duas, uma, eu vou me embora agora, ou eu levanto a mão, ei rapaz, continue. A eternidade aonde? Diga aí, uns vão para o inferno e outros para o céu, diga. Eu digo, não vou não, porque é capaz de matar ele para 2 mortos aqui. Meio de um. É melhor ir embora. Aí fui. Porque eu olhei assim a plateia, e pelas caras tinha mais de quem ia para o inferno, quem ia para o céu. Eu digo, rapaz, eu estou em menor. O número aqui é melhor eu tirar. É muito cara de pau, rapaz. Você pregar o evangelho de uma maneira que agrade a todos, meu irmão. Quando Deus diz que você tem um aroma de Cristo, cheiro de vida para uns e cheiro de morte para outros, que é isso, rapaz? Agora um pastor, viu? Conhecido, o cara conhece a Bíblia, ele faz de propósito, ele manipula com o conhecimento que ele tem. Vai pagar caro com Deus.
Porque a mentira mais perigosa que tem é aquela que parece mais com a verdade. Gálatas 2,14. Quando, porém, vi que procediam corretamente, segundo a verdade, que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefa na presença de todo: se sendo tu judeu, vive como gentil, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Sendo tu judeu, vive como gentil, e não como judeu, hipócrita. Como é que tu quer viver de uma maneira e obrigar os outros a viver de outra? Hipocrisia. É uma incoerência uma pessoa ter se convertido a Cristo, aprendendo logicamente que a obediência estrita à lei não o levaria ao reino de Deus, e contudo querer impor às outras pessoas, no caso aos gentios, um jugo que ele próprio, Pedro, já se havia libertado. Eu quero só lembrar que Paulo estava usando o exemplo de Pedro porque os gálatas estavam cometendo um erro semelhante ao erro de Pedro e seus seguidores. Está vendo? Aí os gálatas começaram a fazer a mesma coisa. Porque alguns falsos apóstolos estavam levando os gálatas a acreditarem que mesmo com Jesus Cristo, eles precisavam do complemento da circuncisão para serem salvos. Gálatas 2,16. Estamos perto de encerrar. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei. Esse final aqui é muito bom porque você vai rever a escola bíblica. E sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Presta atenção, o que é muito importante aqui, você conhecer o que Deus ilumina. Deus, através de Paulo, ele nos lembra que o homem não é justificado por obra da lei. Olha o que ele diz bem claro, né? Pois por obra da lei, ninguém será justificado. Ora, eu precisava trazer isso aqui. Em Tiago 2,24, está escrito assim, ó, é onde faz a maior confusão de Pedro com Tiago aqui. Tiago 2,24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Espera aí. Paulo disse em Gálatas: pois por obra da lei ninguém será justificado. Aí Tiago diz assim: uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. E agora? Isso aqui é um prato cheio, né? Para os anticristos, para os ignorantes, que não têm a bênção de receber a iluminação de Deus para distorcer a Bíblia. Porque Tiago aqui está confirmando o que Paulo falou. Nós vamos ver bem claro isso. Como todos dizem, rapaz, isso é um problema na Bíblia, isso é Paulo, os versos de Tiago. Com certeza não, meu irmão. Pois o que Tiago, pelo contexto, afirma é que é muito simples. A fé genuína é seguida de obras, você vai entender. Ou seja, não são as obras que trazem a fé que salva, mas a fé que salva, que automaticamente, inevitavelmente, traz da pessoa uma necessidade de fazer as obras. Assim sendo, Tiago está totalmente em acordo com o que Paulo diz em Efésios 2, 8, 10. Olha, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ó, de novo aqui. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. O que Paulo diz é que nós não somos justificados, não somos criados em Cristo por as obras. Mas se eu sou criado em Cristo para as boas obras. O que Tiago está dizendo é que o homem, se ele é justificado em Cristo, ele inevitavelmente faz a boa obra. O que ele está dizendo é isso, é que uma coisa está ligada intrinsecamente na outra. Ou seja, se eu sou salvo, se eu fui justificado pela graça
de Deus na fé em Cristo Jesus, eu sou louco para fazer a boa obra. É inseparável. Ele não quis dizer que se eu fizer a obra eu sou salvo. Não, não. Tem muita gente que faz a obra, mas não recebeu a fé em Cristo. Mas todos, veja bem, muita gente pode fazer a obra que eu faço, mas não foi justificado porque não recebeu a fé em Cristo. Então você pode fazer a obra boa, pode fazer caridade e não ser salvo. Agora, todos, sem exceção, que receberam a fé em Cristo, faz a obra. Esse, um vive sem o outro, mas o outro não vive sem esse. Parece complicado, mas não é. Quando Deus junta, você é justificado pela fé em Cristo, então você faz a obra. Você pode afirmar. Você é justificado pela fé em Cristo, vamos supor que a pessoa diga, sou, você tem acertou, então você faz a boa obra. Tem nem perigo, porque é impossível o cara ser justificado em Cristo e fazer a boa obra. Agora, você faz a boa obra? Faço. Você não pode afirmar que ele é salvo e que ele tem a fé em Cristo. É isso que Paulo e Tiago querem dizer, que uma coisa se completa. Então, assim, sendo Tiago está totalmente em acordo com o que Paulo diz. No final do versículo 16 de Gálatas 2, o Senhor nos diz, pois por obras da lei ninguém será justificado. Para ficar mais ainda, será justificado. Justificação é um dos conceitos mais importantes das epístolas de Deus dada a Paulo. Por isso é necessário detalharmos um pouco mais sobre justificação para o conhecimento da igreja. Nos versículos que estamos, 15 e 16 de Gálatas 2, diz, também temos crido em Cristo Jesus, cridos em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obra da lei ninguém será justificado. Quando a palavra justificação é usada, como aqui em Gálatas, num sentido forense, então ela pode ser definida, forense é de lei. Então ela pode ser definida como aquele ato gracioso de Deus, pelo qual tão somente com base na fé em Cristo, ele declara o pecador como justo. E este aceita tal benefício com o coração do crente, com a graça irresistível. Então, o sentido forense, eu fui justificado, eu era culpado, a lei veio e me absolveu. E a justificação comparada com a santificação. Na justificação, a culpa do pecador, preste atenção nessa frase, é muito importante você aprender isso. Na justificação, a culpa do pecador, a culpa que eu tinha, que você tinha, é imputada, ela é transferida para Cristo. E a justiça de Cristo, a santidade dele, o perdão dele, é imputado a mim. Então, ele paga o meu pecado e me dá a liberdade dele. Por isso que uma coisa acompanha a outra. Nós não temos tempo, mas se vocês quiserem anotar, Gênesis 15, 6, Salmo 32, 1, 2, Isaías 53, 4, 6, Jeremias 23, 6, Romanos 5, 18, 19. Quando eu falo uma coisa muito polêmica, eu gosto de detalhar e embasar na Bíblia para calar a boca de qualquer demônio que queira. Quando você lê isso aqui, diante do que Deus falou, você vai fixar mais ainda. Santificação. Então, você veja bem, a justificação. A minha culpa, o meu pecado, foi imputado a Cristo. E a liberdade de Cristo foi imputada a mim. Isso é justificação. Eu fui justificado por Cristo. Ele pagou por mim. Com a sua morte na cruz, ele me justificou. Com a sua ressurreição, o terceiro dia,
ele me deu a vida eterna. Isso é justificação. Eu não merecia, eu não tinha como pagar. Eu não tinha como fazer nada. Quando eu sou justificado, que eu tomo consciência disso, aí por gratidão a Jesus, eu vou servir, eu vou fazer a obra. Então eu não sou salvo porque eu faço a obra. Eu faço a obra porque fui salvo. É isso que Tiago quer dizer. Ele está fortalecendo o que Paulo falou. Aí agora nós vamos só fazer a diferença de santificação, porque muita gente mistura justificação e santificação. Justificação você aprendeu, você está cheio de pecado. Você pegou seu pecado e imputou a Cristo, jogou para cima de Cristo. Cristo pegou a justiça dele, a liberdade dele e jogou para você. Pronto, ele lhe justificou. Ele assumiu a sua culpa. Você está justificado, pronto. Santificação. A santificação está relacionada à transformação. 2 Coríntios 3, 17, 18. Anote aí. Presta atenção. Na justificação, a iniciativa é tomada pelo Pai. Ele resolveu lhe justificar. Romanos 8, 33. Não vou ler, para vocês não perderem o raciocínio, mas vocês... É bom ler em casa, Romanos 8, 33. Na justificação, a iniciativa é tomada pelo Pai. Na santificação, a iniciativa é tomada pelo Espírito Santo. 2 Tessalonicenses 2, 13. Então, a justificação é um veredito, como eu disse, forense. É um veredito judicial. É definitivo. A santificação é um processo que ocorre por toda a vida terrena. Por isso que fala em desenvolver essa salvação. Por que porque é um decreto a justificação. Eu te declaro livre da culpa. Foi de uma vez só. Pá, pronto, acabou-se. Você está livre da culpa dos teus pecados. Não tem nada a ver com santificação. Você foi justificado. Você ficou livre da culpa que você tinha. Agora, a santificação é um processo que ocorre por toda a vida terrena. Os dois, justificação e santificação, não podem ser identificados um com o outro. Ele não pode dizer que é a mesma coisa, justificado e santificado. Não. Mas jamais podem ser separados. Porque você só vai procurar santificação se você for justificado, porque se você não for livre do pecado, você não vai ter força para procurar santificação. Isso em teologia chamava-se um culto de doutrina. Mas é a palavra de Deus que a gente aprende e é gostosa demais. Ninguém busca santidade sem ser justificado. E ninguém pode se dizer justificado se não buscar santidade. Ora, justificação significa, entre outras coisas, libertação do pecado. Se você não é justificado, você não é libertado do pecado. Se você não é libertado do pecado, como é que tu vai buscar santidade? Não tem como. É lógico. Agora, se você é justificado, você está livre do pecado, a primeira coisa que você procura é se santificar. Você sente necessidade. Entra aquela necessidade em você. Quem justifica é o Pai. Quem santifica é o Espírito. Olha a obra. Olha a obra. Quem leva a salvação é o Filho, pela fé. Está vendo? Pai, Filho e Espírito Santo. É lindo demais. Por isso uma palavra dessa, eu digo, Senhor, me dê sabedoria, me dê tempo, porque é coisa para você pregar o dia inteiro. E eu fico com toda a vontade da igreja receber, que eu tento trazer aqui 1 hora e meia. Mas quando eu prego, eu tento esquecer que eu sei. Eu digo, Senhor, o Senhor faz com que eu entenda. Se eu entender, a igreja está entendendo. Não deixe eu entender, mesmo que eu já saiba. Então, quando eu entendo, é porque é Deus me dizendo que a igreja está entendendo. Então, a base da justificação, a base legal para a justificação do homem,
pela qual ela torna-se possível, é um fato real. É a obra mediadora consumada por Cristo Jesus. Cristo, como eu já falei, pagou nossa dívida e obedeceu, atendeu plenamente às exigências da lei, por nós, que nós não podíamos. Se você quiser anotar aí, Mateus 20, 28, Romanos 3, 24, 2 Coríntios 5, 21, Gálatas 3, 24, Efésios 1, 7, Tito 3, 7. Aquisição da justificação. O homem nada pode fazer para adquirir a justificação. Ela é um presente que só Deus pode nos dar. E para que possamos recebê-la, Deus nos dá a fé. Está vendo que eu estou repetindo de maneira diferente? E se encaixando uma coisa na outra? Deus justifica, a justificação é através da fé que eu vou encontrar em Cristo, e o desenvolvimento dessa salvação para a santificação é o Espírito de Deus que me é outorgado na hora que eu recebo. Essa é a palavra de Deus, quando ela se encaixa perfeitamente. Ela não é uma palavra literal, você só fala aquilo, só fala aquilo, só fala aquilo, não. A palavra de Deus, ela tem ramificações que a cabeça do homem jamais alcançará. Você fala aquilo que o Espírito de Deus está iluminando. Então, o homem nada pode fazer para adquirir a justificação. Ela é um presente que só Deus pode nos dar. E para que possamos recebê-la, Deus nos dá a fé em Cristo. Como uma mão que recebe o presente, sendo a fé também um presente, como nós já vimos em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, presente. É um dom que Deus dá, é um presente que Deus dá. A justificação é a necessidade vital. A necessidade mais premente do homem não é o luxo, a riqueza, os prazeres mundanos, nem a pior desgraça é a pobreza, o sofrimento ou a morte. Mas a maldição do homem é o fato de ele ser, por natureza, filho da ira. Efésios 2, 1, 7. Isso é que é tristeza, meu irmão. Aí o cara, o pastor está passando. Sim, daí, meu irmão. Acaba já já. Acaba já já. Ou Cristo volta, ou mesmo que eu viva até 120 anos, meu irmão, 120 anos vai ser como daqui para amanhã. Acaba já já. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Deus está falando na vida. A vida. A vida é como a noite. Você pode chorar a vida inteira, mas a alegria vem no amanhã. Na eternidade. Eu quero lá saber o que eu estou passando aqui, rapaz. Eu estou olhando, eu estou ansioso pelo que eu estou para receber. Por isso que eu não me preocupo. Porque pela fé eu tenho certeza que isso é passageiro. Essas dores, essas tribulações, essas angústias, tristezas, traições, tudo é passageiro, meu irmão. Agora, o que eu estou para receber na eternidade, aí isso me fortalece. É isso que me dá a alegria de viver. É isso que renova a minha esperança. É crer na promessa de que a qualquer momento Deus termina meu sofrimento. Ou Cristo volta, ou Ele me leva. Um dos dois acontece de maneira muito rápida. Como eu disse, mesmo que eu viva 120 anos, tu vai ver se eu ficar pregando aqui com 100 anos, tu vai ver, tu se lembra, meu irmão, que ontem eu dizia com 100 anos, eu estou com 100. Você vai dizer, fala, meu Deus, como foi ligeiro. Porque é ligeiro, meu irmão. Por eu ter essa certeza, é que eu me tranquilizo. Então, o ruim para o homem é isso, é o fato dele ser, por natureza, filho da ira. Efésios 2, 1, 7. É o fato dele não ter paz. Isaías 48, 22. O homem não tem paz por si mesmo. Se ele não for justificado, se ele não encontrar Deus, ele nunca encontra paz. No seu estado degenerado, nem as bênçãos naturais ele consegue desfrutar alegremente. O que o homem mais precisa é que a sua culpa seja removida. O que ele mais precisa é aquilo que somente Cristo pode dar. O
que foi que nós aprendemos aqui? Que Cristo pode dar? A justificação. Isso é que o homem precisa. Não é de dinheiro, não é disso, nem aquilo, não. Não, meu amigo, eu tenho um bem maior. Você entende agora a palavra porque Deus disse que eu sou mais que vencedor? Porque eu não só ganhei coisa, ganhei aquilo como os outros. Não, eu fui justificado. O homem que consegue o máximo nessa terra, ele é um vencedor. Mas o homem que é justificado por Cristo, ele é mais do que vencedor. Porque ele não ganhou nessa terra, ele ganhou eternamente. Você está vendo como aí entende? Que nós não somos vencedores, mas somos mais que vencedores. Por quê? Porque nós somos justificados e eles não são. São só vencedores. Nós também somos vencedores. Só que nós não somos só vencedores. Nós somos mais que vencedores. A justificação continuamente buscada pelo homem. O homem busca de todas as formas justificar-se, mas não consegue entender que nunca, jamais será liberto de seu complexo de culpa e nunca, jamais terá paz pelos seus próprios esforços. O bicho é condenado todo o tempo, ele é acusado. Ele é casado, tendo relações sexuais com a mulher e tendo sentimento de pecado. Porque ele não é justificado. Então ele carrega aquela culpa. É o diabo todo o tempo com o dedão na cara dele. É o acusador. Por quê? Porque a culpa dele, a culpa que ele sabe que ele carrega não foi tirada. Sabe por que é que eu não passo por isso? Porque a minha culpa foi tirada, meu irmão. A minha culpa, o meu pecado, foi todo imputado a Cristo na cruz. Eu fui justificado. Eu não devo mais nada. Eu não tenho mais pecado para pagar. Cristo já morreu e pagou por mim. Eu fui justificado. Eu sou mais que vencedor, cara. Porque homem nenhum consegue se justificar sozinho. E eu fui justificado por Cristo. Então não tem nenhum que seja mais vencedor do que eu. Nenhum. Ele pode ser como eu, mais que vencedor. Mas mais do que isso, ninguém é. Pode ele ter o mundo inteiro. Mas se ele não for justificado, não adianta. Haja visto diversos métodos e meios que o homem tem empregado no decurso dos séculos para justificar-se a si mesmo. Olhe Lucas 10, 29. Muitos fazem um esforço sobre-humano para viver no cumprimento da lei. Outros, no ascetismo rigoroso, é aqueles, como eu digo, não é? Que usa um criador de piolho grande, que é os cabelos lá no calcanhar. Porque se pelo menos usasse, mas você vê aquele cabelo encebado, mal lavado. Eu não chamo aquele de cabelo, é criador de piolho. A roupa até aqui. Fechada até aqui. Procurando de todas as formas se justificar. O ascetismo rigoroso. Torturas físicas e sacrifício para aplacar a ira da divindade. Ou de joelho até não sei aonde. Aquilo ali é a necessidade de se justificar. Não adianta. Quanto mais faz isso, mais culpa pega. A invocação de anjos ou santos. São briguilim, me livre deste terror. São não sei quem, é santo de tudo que é jeito. Uma ingratidão tão grande, rapaz. Botaram o Jorge no cavalo, não sei quanto ano, depois derrubaram o Jorge. Ninguém fala mais no Jorge. Porque quando eu era menino, o rei do santo era o Jorge. Derrubaram o Jorge, rapaz. Não sei o que foi que ele não pagou lá. Acabaram. Foi destituído. Literalmente caiu do cavalo. Se fosse como Paulo para se converter, mas não. Caiu para se acabar. Mas fazem isso, procuram a invocação de anjos e santos, ó. Outros no espiritismo, invocando os espíritos. E os demônios falando, e eles pensam que é os espíritos. A compra de indulgências que a sinagoga de Satanás vende. Essa sinagoga de Satanás, traga um copo d'água, não sei o quê, pague não sei quanto.
tem aqui o manto da desgraça, e a fogueira do fogo eterno, e não sei o quê. Tudo tentando se justificar. As missas, o humanitarismo, as obras de caridade, até o fascismo é para se justificar, sabia? Nazismo, comunismo, psicanálise e outras loucuras incapazes de libertar da culpa e muito menos trazer a paz. 2 problemas que não tem nada que cure nesse mundo: sentimento de culpa e a falta de paz. Só Jesus tira com a justificação. Quando você é justificado, Ele lhe tira o sentimento de culpa e lhe dá a paz. Não adianta querer outra história. O homem morto em pecados e delitos é incapaz de fazer expiação pela sua culpa humana. Nenhuma oferta que traga servirá para redimir a si mesmo ou a seu irmão. Salmo 49, 7. O homem é totalmente incapaz de praticar um só ato perfeito. Aos olhos de Deus, por melhor que seja, nenhum vivo é justo. Salmo 142, 2. Salmo 133. Jó 9, 3. Jó 25, 4. Jó 44. Jó 42, 5, 6. Romanos 3, 9 a 20. É porque está no final, eu estou dando para vocês lerem, porque senão amanhece o dia, viu? Mas você viu o que era a pregação? Eu não posso resumir, meu irmão. Agora, sabe por que Deus está me dando paz para citar para vocês lerem? Porque Deus fala no meu coração que vocês estão entendendo perfeitamente o que Deus está mandando eu falar aqui. Porque senão eu ia ler versículo por versículo, nem que você achasse ruim. É porque você está entendendo. É o que Deus está me falando aqui. Você está entendendo. Como você nunca entendeu na vida justificação. Deus está me dizendo aqui. Para a glória de Deus. Pastor, você imaginava isso quando você subiu no púlpito? Nem 1%. Que Deus ia me usar dessa forma. Por isso que eu sei que é Ele. Porque quando eu me maravilho com a pregação, eu sei que foi Deus. Eu sei que foi Deus. No dia que eu acho que não foi, eu digo que foi eu, né, Senhor? Me meti, atrapalhei. Mas quando eu me sinto todo nas nuvens, eu já sei logo que Deus, digo, ô Senhor, continue. Em nome de Jesus. Porque é maravilhoso, uma coisa complicada, uma coisa... E Deus mostra de maneira tão simples, tão maravilhosa. Então, como vimos, a justificação é pela fé. E é um dom gracioso de Deus. Oferecido pelo Evangelho a todos os homens. Sem levar em conta raça, posição social, riqueza, escolaridade, sexo e etc. Como as pessoas hoje vão alcançar a justificação que perdoa, da paz, se o que está sendo pregado é um evangelho mentiroso e distorcido, que encobre o pecado e exalta a prosperidade a qualquer custo? Como é que vai haver justificação? Para haver justificação, tu tem que se sentir culpado, cara. Tu tem que querer. Você está vendo o perigo dessas pregações falsas? Porque elas fazem te fazer ficar bem falsamente. Lá no fundo você não está bem. Por isso você vê aqui, acolá, o cara era tão feliz, rapaz, o cara tão gente boa. A hora quando foi ontem, deu um tiro na cabeça. Você vê muito falar disso. Como é que pode, rapaz? O cara é isso, o cara é aquilo. Não tem, não adianta. A Bíblia diz que todos, sem exceção, pecaram e carecem da glória de Deus, e manda que todos se arrependam e aceitem a única justiça que perdoa pecado, que nos traz a justificação e nos dá a vida eterna, a justiça de Cristo. Anote Salmo 130, vamos não ler. 3:4. Isaías 1:18. Isaías 45:22. Isaías 58. Isaías 53:11. Ezequiel 18:23. Ezequiel 33:11. João 3:16. Romanos
3, 23, 24. Romanos 5, 19. 2 Coríntios 5, 20, 21. Meu irmão, você acha que uma pregação dessa se faz em 20 minutos? Se faz em 3 horas, em 4 horas, em 5 horas? Só se for um computador humano. Porque para você dar uma oportunidade para o Espírito de Deus falar e mostrar, embasar, você tem que esquecer o tempo. Você tem que se sentar de manhã e até de noite, se não terminar, continuar no outro dia, porque senão não sai não. Aí tem que inventar. Aí tem que falar besteira. Para finalizarmos, os judaizantes que pressionaram a Pedro, usados pelos demônios, são os mesmos que pregam hoje as mesmas mentiras, afirmando que há outro método de paz, vida e justificação pelas obras sem Jesus. E um dos maiores enganos que pregam hoje é que há salvação, justificação sem santidade. A gente aprendeu, não anda. Uma não anda sem a outra. Não anda. Quem é justificado busca incessantemente, desesperadamente, no bom sentido, a santidade. Vimos aqui na Bíblia Sagrada que quem está justificado em Cristo Jesus luta desesperadamente contra o pecado e em busca de santidade. É o desenvolver da salvação que a Bíblia fala. É isto que estão ensinando e alertando hoje na maioria das casas de negócio que se dizem igrejas? Ou estão ensinando a busca do prazer mundano e das riquezas a qualquer custo? Muito simples responder agora. É o evangelho verdadeiro que estão pregando? Será? Depois do que nós vimos aqui, alguém pode questionar a quantidade de citações bíblicas? Eu poderia, em tão pouco tempo, falar coisas tão profundas se não fosse Deus iluminando aqui? Como é que pode se questionar uma coisa dessa? Só pode se tem duas coisas. Ou aceita-se, ou tem ódio. A coisa que Deus disse para mim, meu filho, você tem que você tem que ter consciência de uma coisa. O sentimento das pessoas para você não tem meio termo. É como aquele ditado que diz, Pastor Humberto, ou ama ou odeia. Não tem meio termo, não tem. Pastor Humberto ou ama ou odeia. Deus disse isso para mim. Pode ficar na sua aí, meu filho, não tem não. Não tem negócio de meio termo não. Ou ele tem ódio, só não lhe mata porque eu não deixo. Ou então lhe ama, graciosamente, porque vê em mim, vê em você a minha expressão, a minha luz. Vê em você o temor, vê em você a adoração a mim. Que o Espírito Santo de Deus derrame sobre nós a unção que derramou sobre Paulo. Nos dê fé, justificação, santidade, ressurreição e vida em Cristo Jesus, aqui e na eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.